voy a compartirles es algo que me está persiguiendo desde hace 2 años. O que ela vai compartilhar hoje é algo que ela já está trabalhando há 2 anos, Precisamente después de la pandemia. logo depois da pandemia. Pero parece que les está persiguiendo a ustedes también, E parece iglesia. que também está Porque, seguindo a igreja. según entiendo, en los días previos también alguien trajo un tema con este título. Porque segundo ela crê, em dias anteriores alguém trouxe uma palavra sobre esse título. Así es. Así como el mismo título parece que redunda, el que tiene oído, oiga. Então parece que pelo mesmo título que a palavra seja igual. O que tem ouvido, ouça. Asimismo, el Señor quiere insistir y nos quiere decir a cada uno de nosotros que necesitamos oír. El que tiene oídos, oiga. Ainda assim o Senhor quer insistir e nos quer dizer a cada de nós, aquele que tem ouvidos, ouça. Y eso significa que no le estamos escuchando bien. Así que partamos desde este principio, que si Él dice que no estamos escuchando bien, que no estamos oyendo bien, es porque no oímos bien. Então, que possamos partir do princípio que se o Senhor está dizendo que não estamos escutando bem, não estamos ouvindo bem. Bueno, la cosa es que es un problema reconocer esto y les cuento una historia para que se den cuenta Uma cómo coisa sucede difícil también en el mundo real. é reconhecer isso, porém eu te conto uma história que sucede na vida real. Yo no escucho bien Eu não escuto bem y él, mi esposo, tampoco escucha bien. e o meu esposo também não escuta bem. Así que imagínense el lío, ese diálogo de sordos que a veces tenemos. Então imagine o diálogo de surdo que às vezes temos. Pero yo fui un día con él al otorrinolaringólogo, el especialista en este tema de oído. Então dia eu fui com ele a especialista de ouvido. Y porque yo no escuchaba bien, así que le pedí que me ayude y me hizo todo tipo de exámenes. E eu disse a ele que eu não escutava bem e pedi ajuda, e pedi para que fizesse todos os tipos de exame. Así que luego de que me dio todo, el resultado fue que yo no podía creer. E assim que fez todos os exames, o resultado eu não pude crer. Usted no tiene nada, dijo el doctor. O doutor me disse, você não tem nada. Su oído está perfecto. O seu ouvido está perfeito. Y yo no lo podía creer. E eu não podia crer. Así que él me dijo, el problema que usted tiene no es un problema del oído físico. O problema que você tem não é de ouvido físico. Es de concentración. É de concentração. Y yo no lo podía creer. E eu não podia crer. Porque yo soy la persona más concentrada que existe. Porque eu sou a pessoa mais concentrada que Como el existe. médico es amigo de mi esposo, yo todavía le dije, el que debe tener problemas de concentración es él. E como o médico era amigo do meu esposo, eu disse, quem tem problema de concentração é o meu esposo. Pero yo no. Porém eu não. Y yo pienso que a veces Dios está hablándonos también de esa manera. E às vezes eu penso que Deus também está falando Y por conosco eso dessa captemos maneira. todos lo que Él nos está hablando en esta mañana. El que tiene oídos, oiga. Por isso devemos ter atenção no que o Senhor está dizendo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Y vamos a ver los siguientes pasajes un poquito para captar lo que Dios nos está hablando. E vamos ver a seguinte passagem para termos uma noção do que Deus nos está falando. Marcos 4, 23 e 25 diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, lhe ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Este pasaje está en el contexto de la historia del sembrador, como ustedes saben. Essa palavra está no contexto da palavra do semeador, como vocês já sabem. Pero es muy fuerte también porque dice, el que tiene oídos para oír, oiga también. Y además dice que tienes que atender, prestar atención a aquello que tienes que oír. Y la verdad... É bastante forte, porque a palavra diz, aquele que tem ouvidos, ouça. E mais que isso, é para atentar ao que o Senhor fala. Y la verdad es que hay una diferencia entre oír y escuchar. A verdade é que há uma diferença entre ouvir e escutar. Pero el Señor nos está enfatizando las dos cosas. Porém, o Senhor nos enfatiza as duas coisas. Una de ellas es la recepción auditiva, física de los sonidos. Uma delas é a recepção auditiva do som. Y la otra es escuchar, entender y retener. E a outra é escutar, entender e reter. Y las matemáticas de Dios funcionan de esta manera. El que no escucha
E a matemática de Deus funciona desta maneira: o que não escuta, lo poco que escucha le será quitado. o pouco que escuta lhe será tirado. Pero aquel que escucha más Porém, aquele que escuta mais y anhela escuchar más, e quer escutar mais, como resultado, como resultado, oirá más. ouvirá mais. Porque ese es el diseño de Dios. Porque esse é o projeto de Deus. Me sorprendió siempre lo que dice el Antiguo Testamento. Me surpreende sempre o que diz o Antigo Testamento. El pueblo de Israel. O povo de Israel. ¡Wow! Uau! Dios le puede hablar al ser humano y este todavía puede permanecer vivo. Deus pode falar ao ser humano e esse pode permanecer vivo. Hay una radical importancia del Señor, por eso nos está persiguiendo con este mensaje. Há uma radical importância, por isso o Senhor nos persegue com essa mensagem. De que le escuchemos bien. Diga, vamos escutar bem. Repita. Resulta que después de la pandemia, durante la pandemia más bien, todos estábamos tratando de captar a Dios. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Y buscábamos por acá y por acá y por allá. ¿Qué está diciendo Dios? Durante a pandemia, todos nós estávamos buscando a Deus, buscando de um lado para o outro, tentando entender o que está dizendo Deus, o que Deus está falando. Y fue así, por eso es que creo yo que esto es importante para estos tiempos finales. Siempre fue importante, pero ahora mucho más. Por isso eu entendo que é importante para esse tempo final. Sempre foi importante, porém hoje muito mais. Y miren la palabra, sigamos leyendo un poco. E olhe a palavra, vamos ler Ezequiel 3:27. Mas quando eu lhe der uma mensagem, desprenderei sua língua e deixarei que fale. Então você lhes dirá: assim diz o Senhor soberano, quem escolher ouvir, ouvirá, mas quem se recusar, não ouvirá, pois são um povo rebelde. Mira, quiero que atiendan esto, que dice que el que anhela oír, el que quiere oír, ese va a oír. Quero que você preste atenção, porque a palavra diz: aquele que quer ouvir, este irá ouvir. Pero la verdad de nuestras vidas, iglesia, es que nosotros somos como ese pueblo rebelde que él describe ahí. A verdade na nossa vida, igreja, é que nós somos como esse povo rebelde que o Senhor descreve no livro de Ezequiel. Queremos oír, pero en realidad queremos oír lo que nosotros queremos oír, no lo que él quiere que oigamos. Queremos ouvir, sim, mas queremos ouvir aquilo que queremos ouvir, não o que o Senhor quer nos dizer. Sigamos con la palabra. João 8:47 diz: quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas vocês que não ouvem, pois não pertencem a Deus. La siguiente. João 5:24 segue dizendo: eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. En toda la Biblia encontramos bastante la importancia que Dios le da a que nosotros oigamos. Em toda a Bíblia encontramos a importância que Deus dá para que nós possamos ouvi-lo. Pero quiero hacer una distinción, Porém, eu quero fazer uma distinção, aunque espero que no me malentiendan. ainda que eu espero que vocês não me entendam mal. No es lo mismo leer que oír, Não é o mesmo ler e ouvir. porque todos podemos leer la Biblia e incluso saberla de memoria. Todos nós podemos ler a Bíblia, inclusive sabê-la na memória. Y es bueno que la lea y es bueno que la memorice. E é bom que você leia e é bom que você a memorize. Pero oír la voz de Dios Porém, ouvir a voz de Deus es otra cosa. é outra coisa. Cuando oímos, Quando hay salvación, ouvimos, há salvação, hay transformación. há transformação. Ahí dice que hay vida eterna, Aqui o texto diz que há uma vida hay eterna, libertad. há liberdade. Es que nadie puede ser que oiga a Dios y permanezca igual. É que ninguém pode ouvir Deus e permanecer igual. No es coherente eso. Isso não é coerente. Así que la cosa es que Dios siempre está hablando. A verdade é que Deus sempre está falando. Creo que en eso coincidimos todos. Creio que nisso concordamos todos. Ahora la pregunta del millón es, ¿nosotros estamos escuchando? Agora a pergunta de muitos é: nós estamos escutando? Siempre me impactó en el Antiguo Testamento cuando preguntaban, Sempre me impactou no Antigo Testamento quando perguntavam: ¿hay palabra de Dios? há uma palavra de Deus? Y los profetas respondían, E os profetas respondiam: hay. sim, há. Y ahora ocurre lo mismo. E agora, hoje, ocorre o mesmo. Dios sigue hablando. Deus segue falando.
Entonces la pregunta de esta mañana para todos, iglesia, y me incluyo a mí porque es a mí a quien me persigue esta palabra. A pergunta hoje para a igreja, inclusive para todos nós, porque essa palavra nos persegue é: ¿Estamos escuchando? estamos escutando? ¿Están nuestros oídos abiertos y receptivos para escuchar lo que Él está hablando ahora? Estão os nossos ouvidos abertos e receptivos para entender e escutar o que Ele está falando agora? Lo que está hablando para tu vida, O que está falando para a sua vida? para tu matrimonio, Para o seu casamento? lo que está hablando acerca de tu descendencia, O que está falando acerca Lo que da le está sua hablando a tu descendência? igreja? O que está falando a sua igreja? el que tiene oídos, O que tem ouvidos? oiga. Ouça. Y recordamos la palabra enseguida, pero primero déjenme mostrarle esto. Yo soy comunicadora social de profesión. Ela é uma comunicadora profissional. Ok. Sí, este es el gráfico básico de la comunicación. Esse é o gráfico básico da comunicação. Un emisor que emite un mensaje Um emissor que emite uma mensagem y receptores que están e escuchando el receptores mensaje. que estão escutando a mensagem. En este caso ustedes. Nesse caso, vocês. Pero yo hice el gráfico ahí colocando, no sé, al león de la tribu de Judá. Aí nesse gráfico ela El colocou emissor. o leão da tribo de Judá como o emissor. La iglesia, nosotros como receptores. E a igreja, nós como receptores. Siempre hay un mensaje. Sempre há uma mensagem. Pero a veces asumimos que la comunicación es fácil, Às vezes assumimos que a comunicação é fácil. pero no es tan fácil. Porém, não é tão fácil. No es suficiente que haya un emisor Não é suficiente que haja um emissor y un receptor, e um mi receptor, esposo, para que nos entendamos. o esposo dela, para que se entendam. Porque no sé si a ustedes les pasó como a mí, Porque eu não sei se com vocês passa como com ela. que en una discusión le dijo, pero usted me dijo tal cosa. No, yo no le dije. Que numa discussão ela diz: você me disse tal coisa? E ele diz: não, não me disse. Y eso sucede en la comunicación humana, E isso sucede na comunicação humana. pero también sucede en la comunicación de Dios con su pueblo. E também sucede na comunicação de Deus para com o seu povo. El emisor sigue hablando y leamos la palabra. O emissor segue falando. Hebreus 1:2 diz: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do seu Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Sigamos. João 16, 13 e 14 segue dizendo: quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que recebe de mim. Dios está hablando Deus está falando todo el tiempo. todo o tempo. Ese es su diseño. Esse é o seu propósito. Él comunicándose con su pueblo. Ele se comunicando com o seu povo. Él hablando y haciendo una amistad con sus hijos. Ele falando e estabelecendo uma amizade com seus filhos. Decidiendo Él que nosotros decidindo. colaboremos con Él y para eso tenemos que oírle. Ele decidindo que nós devemos colaborar com Ele e por isso precisamos ouvi-lo. Me impresiona esto del Espíritu Santo porque dice que Él nos hablará, el Espíritu de Dios nos hablará lo que oye. Me impressiona isso que diz, porque o Espírito Santo nos falará hoje Lo que Él oye también. o que Ele também ouve. ¿Saben qué? Me imagino a la Trinidad en una relación perfecta. Sabe o que eu imagino? A Trindade numa relação perfeita. Y el Señor a nosotros diseñándonos para Y- ser parte y o de se- esa relación. E o Senhor nos transformando para sermos parte desta relação. Dios, el Dios vivo puede hablarle al hombre imperfecto o y Deus- este puede quedar vivo todavía. O Deus vivo pode falar ao homem imperfeito e podemos ficar vivo. Así que Dios está hablando Deus está falando. y la pregunta es, ¿nosotros estamos escuchando? E a pergunta é: nós estamos escutando? Y recuerde que leer no es lo mismo que oír. E recorde, ler não é o mesmo que ouvir. A veces a mí me preocupa y lo converso con mi esposo Às vezes eu me preocupo e converso com meu esposo en relación a nuestra iglesia local, em relação à nossa igreja local, donde pasamos la mayor parte del tiempo. aonde passamos a maior parte do tempo.
de que a veces estamos con personas que pasan muchos años sufriendo, siendo maltratadas por el enemigo y la carne. Porque às vezes passamos tempo com pessoas que passam muito tempo sofrendo com a ação do inimigo em sua carne, sendo maltratadas por ele. Y les enseñamos y les enseñamos. E ensinamos e ensinamos. Él es comunicador y maestro, y yo también. Ele é um comunicador e mestre, e ela também. Y la gente sigue igual. E as pessoas seguem igual. Y eso digo, a veces me preocupa, E isso às vezes me preocupa. porque cuando Jesús hablaba, Porque quando Jesus falava, los demonios huían. os demônios corriam. A mí me molesta, me enoja, A mim me entristece que puedo yo estar en un lugar y los demonios se queden ahí. que eu posso estar em um lugar e os demônios permanecerem aí. Cuando Dios hablaba, Quando Deus falava, los sordos oían, os surdos ouviam, los ciegos veían, os cegos viam los paralíticos caminaban. e os paralíticos andavam. Cuando Dios habla, Quando Deus fala, eso sucede. isso sucede. Así que Dios está hablando. Mas Deus está falando. Y la pregunta, ¿estás escuchando? E a pergunta é: estamos escutando Para nuestra propia vida, para a nossa própria vida? para quienes están alrededor nuestro, Para aqueles que estão ao nosso redor? para responder a la tarea que Dios espera de su iglesia en este Para tiempo. cumprir a tarefa que Deus espera da sua igreja nesse tempo? Dios sigue hablando. E Deus segue falando. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E Romanos 10:17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Creo que tenemos todos que reconocer, Creio que temos que reconhecer, como yo tuve que reconocer, como eu tive que reconhecer, que tengo necesariamente un problema. que eu tenho um problema. En nuestro caso como iglesia, Em nosso caso, como igreja, tenemos un problema de oído, temos um problema de ouvir. porque Dios es perfecto, Porque Deus é perfeito. porque a Él no se le escapa nada. Porque para Ele nada se perde, nada se escapa. Sus propósitos son perfectos y cabales para este tiempo. O seu propósito é perfeito e cabal para este Él tempo. está haciendo lo que tiene que hacer. Ele está fazendo o que tem que fazer. Y Él nos está entregando también lo que quiere que nosotros hagamos. E Ele está nos entregando o que quer que nós façamos. Así que tenemos que reconocer Assim temos que reconhecer que quizás tenemos un problema de oído, que nós temos um problema de ouvido. pero hemos sido diseñados para oír. Porém, Deus nos fez para ouvirmos. Tu esencia, A sua essência, tu estructura, a sua estrutura, tu naturaleza, a sua natureza. el diseño de Dios con tu vida É o desenho de Deus para a sua vida. es para oírle. É para escutar-lhe. Así que el desafío de esta mañana Assim, o desafio dessa manhã es que el que tiene oídos oiga. é que aquele que tem ouvidos ouça. El emisor sigue hablando. E o emissor segue falando. Deuteronômio 30, 11 e 12 diz: Este mandamento que hoje lhes dou não é difícil demais para que vocês, nem está fora do seu alcance. Não está guardado no céu, tão longe de vocês que tenham de perguntar: quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui, embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Está claro, ni siquiera podríamos decir, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Será que me está hablando? Está claro. Nem sequer nós devemos ficar perguntando: onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Será que está nos falando? Es más, muchas de las veces decimos, no me está hablando. No sé si a usted le ha pasado. Mas muitas vezes dizemos: Ele não está falando conosco. Le estoy preguntando, pero no me está respondiendo. Eu estou decimos. perguntando e o Senhor não está respondendo, dizemos. Pero Él dice que Él está cercano. Porém, Ele diz: eu estou perto. Él diseñó todo para que le podamos encontrar. Ele fez todas as coisas para que nós possamos encontrá-lo. No está tan lejos que podamos estar ahí a tientas en oscuridad. Ele não está tão longe que nós possamos estar perdidos na escuridão. Al menos no es el deseo de Él que nosotros lo veamos de esa manera. Esse é o desejo, que nós o vejamos desta maneira. Así que como Él sigue hablando, Assim como Ele segue falando, el problema está en nuestra cancha.
O problema está em nós. Somos nosotros los que no estamos escuchando. Somos nós que não estamos escutando. A mí la verdad que esto me desafía. E isso me desafia. Sé que es una tarea de toda la vida. Sei que é uma tarefa da vida toda. Pero hoy, iglesia, Dios te está hablando. Porém, igreja, hoje Deus está te falando. Él quiere abrir tus oídos. Ele quer abrir os seus ouvidos. Y no es tan difícil como parece. E não é tão difícil quanto parece. Definitivamente nosotros estorbamos con nuestros pecados, Definitivamente nós devemos romper com os nossos pecados. nuestro egocentrismo, O nosso egocentrismo, nuestra soberbia, nossa soberba, el orgullo que tenemos, o orgulho que temos, las ideas fuertes que tenemos. as ideias fortes que temos. Pero gracias al Señor por la sangre del Cordero. Porém, graças a Deus pelo sangue de Cristo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él Porque- es fiel y justo Porque se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonarnos y limpiarnos. para nos perdoar e limpar. Y otra vez se abre el paso, E outra vez se abre o corredor. ese camino Esse nuevo y vivo Esse novo e vivo caminho que tenemos hacia el Padre. que temos até o Pai. Gracias al Señor por eso. Graças a Deus por isso. Seguimos. Seguimos falando. Deuteronômio 30, 13 e 14 diz: Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo a nós? Para que possamos ouvir e obedecer? Oír y obedecer. Ouvir e obedecer. No solo se trata de oír. Não só se trata de ouvir. Cuando nosotros podemos oír a la manera de Dios, Quando nós conseguimos ouvir o que Deus está falando, allí inmediatamente ali imediatamente viene la gracia y el poder vem a graça de ser. para obedecer. Así que si no estamos obedeciendo, Assim, se nós não estamos obedecendo, quizás no estamos oyendo bien. talvez não estejamos ouvindo bem. Porque viene el oír y el obedecer. Porque vem o ouvir e o obedecer. De paso que nosotros no podemos obedecer sin su poder. Desta maneira, nós não podemos obedecer sem o poder de Deus. Solo en el poder del Espíritu Santo. Só no poder do Espírito Así Santo. que cuando oímos, Assim, quando ouvimos, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros vem o Espírito de Deus sobre nós. con la capacidad para obedecer. Com a capacidade para obedecermos. Imperfectamente, Imperfeitamente. pero obedecer. Porém, obedecer. ¿Qué sigue? 14 diz: Não, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração, para que possam obedecer. El Señor lo hizo todo para que nosotros podamos oír y obedecer. O Senhor fez tudo para que nós possamos ouvir e obedecer. Y les traigo esta otra idea de comunicación. Eu te pergunto, qual a sua ideia de comunicação? Esto se llama la curva de aprovechamiento de la comunicación. Isso se chama a curva do aproveitamento da comunicação. Para que notemos que entre el mensaje que se emite Para que possamos ver entre a mensagem que foi emitida y lo que reciben los receptores, e o que nós recebemos como receptores. hay una distancia Há uma distância y una pérdida también. e uma perda também. Así que sucede lo mismo con Dios, entre lo que Dios dice, Assim sucede o mesmo com Deus, entre o que Deus disse, entre lo que yo escucho entre o que eu escuto y entre lo que yo entiendo e entre o que eu entendo y entre lo que yo aprovecho e entre o que eu aproveito y finalmente entre lo que hago, e finalmente obedezco, hay una pérdida de valor de la comunicación. entre o que eu faço, há uma perda de valor de comunicação. Eso sucede en el mundo natural también. Isso sucede no mundo natural também. Ahora yo, por ejemplo, les estoy hablando de oír Agora, por exemplo, eu estou falando a vocês de ouvir y algunos de ustedes están haciendo así con su cabeza, e alguns de vocês estão balançando a cabeça, pero están pensando en lo que van a comer más tarde. porém estão pensando no que vão comer mais tarde. Hay una pérdida de Ah, valor en la Há comunicación. uma perda de valor na comunicação. Quizás están tratando de escuchar todo lo que estoy diciendo, Talvez estejam tratando de escutar tudo o que eu estou falando. pero aunque tenemos una excelente traducción, Porém, mesmo que temos uma excelente tradução, esto está estorbando isso está y ustedes no estorvando. están captando E vocês não estão captando el mensaje completo. a mensagem completa. Y algunos se están durmiendo. E alguns estão dormindo. Por eso que estoy levantando la voz a ver si se despiertan. Por isso que estou levantando a voz para ver se Así que despertam. entre el mensaje y la recepción del mensaje es posible que haya una pérdida natural de comunicación. Assim, entre
a entrega da mensagem e a recepção, é possível que haja uma perda de comunicação. Pero también ocurre lo mismo con Dios. Também ocorre o mesmo com Deus. Hay una pérdida de valor en la comunicación que debemos aceptar Há uma perda de valor na comunicação que devemos aceitar. y que nos debe llevar a buscar más a Dios, E que nos deve levar a buscar mais a a Deus. conectarnos con Él, a sintonizar, A conectar e sintonizarmos mais com como Ele. las radios antiguas. Como os rádios Los antigos. jóvenes no saben de eso, pero en mis tiempos la radio había que hacer así hasta que encontrabas, ¿no?, el dial adecuado. Os jovens não conhecem isso, mas no nosso tempo teríamos que virar o botão até que encontrássemos a estação correta. A nivel de comunicación existen estos tres elementos también. A nível de comunicação existem 3 elementos: ruídos externos, ruídos internos e filtros. Estos son elementos que estorban siempre la comunicación humana, pero también estorban la comunicación con Dios. Esses elementos atrapalham a comunicação humana e atrapalham também a comunicação com Deus. Un ruido externo es un perro que ladra, un vehículo que pasa, un niño que podría pasar corriendo. No sucede esto acá porque acá es silencio absoluto. Pero una puerta que se cierra fuerte, una silla que se cae, eso es un ruido externo. Alguien que se está moviendo mucho también. Um ruído externo é alguém que se movimenta muito, um cachorro que late, um carro que passa lá fora ou uma criança que corre. E aqui isso não está ocorrendo porque está bem silêncio. Pero también existen los ruidos internos que estorban la comunicación. Também existem ruídos internos que atrapalham a comunicação. Y esos son los que estorban más. Esses são os que mais atrapalham. Ese asunto sobre el cual estás preocupado. Esse assunto sobre o qual você está preocupado. Esos pensamientos, esas emociones Os seus pensamentos e suas emoções que están gobernando gran parte de tus pensamientos. que estão governando grande parte dos seus Esa pensamentos. angustia, esa ansiedad, ese pendiente, Essa angústia, essa ansiedade e isso que está pendente. esa insatisfacción que quizás está en tu interior. Essa insatisfação que está no seu interior. Ese anhelo que no consigues, pero está ahí presionándote por dentro. Esse anseio que você quer e não consegue está aí te pressionando por dentro. Incluso en la comunicación humana. Inclusive na comunicação humana. Si yo estoy con un anhelo de aprobación, de que ustedes me aprueben, me acepten y me vean bien, entonces eso me estorba internamente. Se eu tenho um desejo de que vocês me aceitem, me aprovem completamente, isso me dá um problema de aceitação por dentro. Así que en la comunicación también los ruidos internos con Dios, la comunicación con Dios, los ruidos internos también estorban. Na comunicação com Deus, os ruídos internos também atrapalham. Quizás quieres hablar con Dios Talvez você queira falar com y Deus escuchar a Dios, e escutar a Deus. pero sobre ese asunto Porém, sobre esse assunto, ya tienes una idea fija, já tem uma ideia fixa. una forma en que tienen que ser hechas las cosas. Uma forma como as coisas devem ser feitas. Y entonces te es difícil escuchar Então é difícil para você escutar una idea diferente. uma ideia diferente. También funcionan los filtros estorbando la comunicación. Também os filtros atrapalham a comunicação. Un filtro es, por ejemplo, el filtro de café. Se queda el grano arriba y pasa, ¿no?, el líquido, el café mismo que vamos a tomar. Filtro pode ser comparado a um filtro de café, onde fica em cima o grão do café e embaixo o líquido que vamos tomar. En nuestra mente tenemos muchos filtros. Na nossa mente temos muitos filtros. Tus experiencias previas son filtros. As suas experiências prévias são filtros. Las mismas experiencias que has tenido con Dios son filtros. Mesmo as experiências que você teve com Deus são filtros. Porque ahora Dios quiere traerte algo nuevo. Porque agora Deus quer te trazer algo novo. Pero tu experiencia anterior Porém, a sua experiência es un anterior obstáculo. é um obstáculo. Tus prejuicios, Tuas perdas, las ideas que tienes acerca de algo as ideias que você tem acerca de algo son prejuicios. são perdas. Por ejemplo, un filtro Um filtro podría ser las ideas que tienes acerca de quién es Dios. pode ser as ideias que você tem acerca de quem é Deus. Y entonces Dios viene con algo nuevo, E aí Deus vem com algo novo, pero el filtro que tienes estorba. porém o filtro que você tem atrapalha. El dolor y las heridas que podemos tener del pasado pueden ser un filtro también, porque todos lo filtramos por el dolor.
As dores e feridas do passado também podem ser um filtro, porque tudo nós filtramos em dor. Les quiero mostrar por qué a veces no escuchamos a Dios. Eu quero te mostrar por que às vezes não escutamos a Deus. Porque Dios sigue hablando. Porque Deus segue falando. Así que somos nosotros los que tenemos un problema de oído. Assim somos nós que temos um problema de ouvido. Hay muchas personas que todo lo que ven y todo lo que Dios les quiere mostrar lo procesan a través de la amargura, de la tristeza, del enojo. Há pessoas que tudo que Deus quer ver e mostrar a ele passa pela amargura e pelas suas decepções. El filtro O filtro puede ser el temor, pode ser o temor, puede ser tu temperamento también. pode ser o teu temperamento também. Estás acostumbrada a entender las cosas de esta manera, Está acostumado a entender as coisas à sua maneira. que es difícil entenderlo de otra manera. E é difícil entender de outra forma. Y a veces incluso podemos decir, no creo que Dios me hable de esta manera. E às vezes podemos inclusive dizer, não, eu não creio que Deus fale comigo desta maneira. Tratamos de encasillar a Dios en lo que nosotros entendemos solamente. Tratamos de colocar Deus naquilo que nós entendemos, da forma que nós entendemos. Así que no olvide esta curva de aprovechamiento, en realidad de pérdida de la comunicación. Assim que você não esqueça dessa curva de perda da comunicação. ¿Y se acuerda de esta historia? Para poner un poquito en contexto, aquí estamos hablando en esta historia de Elías. E que você se recorde dessa história de Elias. ¿Se acuerdan de Elías, el que se presentó frente a más de 400 profetas de Baal y los enfrentó él solito? ¿Se acuerdan? De Elías, él solo frente a esos profetas. Você se lembra de Elias, que sozinho enfrentou 450 profetas de Baal? Claro que él escuchaba a Dios. É claro que ele escutava a Deus. Porque si no lo hubiera escuchado, Porque se não houvesse escutado, no se hubiera enfrentado él solito con esos profetas. não tinha enfrentado só esses profetas. Pero un día de eso escuchó a una profeta mentirosa Porém, um dia ele escutou uma profeta mentirosa que le habló de muerte. que falou a ele de morte. Y él se distrajo un momento E ele se distraiu um momento y escuchó ese mensaje mentiroso e escutou uma mensagem mentirosa y lo creyó. e creu nela. Él, Elías, Ele, Elias, que se enfrentó a tantos profetas él solo, que enfrentou tantos profetas sozinho, porque él escuchó a Dios. porque ele escutou a Deus. En un momento de eso escuchó una voz mentirosa y la creyó E quando ele escutou uma voz mentirosa e creu, y huyó e fugiu, y entró en depresión. e entrou em depressão. Que incluso él estaba pensando en perder la vida. Señor, quítame la vida. E inclusive ele pediu, Senhor, tira a minha vida. Y ahí en ese contexto lo encontramos acá porque él huyó y se escondió en este momento en una cueva. Leamos. E nesse contexto, aqui que se encontra essa passagem, ele tinha fugido e se escondido em uma cova. Dios le está hablando. E diz assim, saia e ponha-te diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro ou uma brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Impresionante. La historia. Essa história. Pero se parece también bastante a nosotros. Mas também se parece muito conosco. Que a veces no podemos captar a Dios. Que às vezes não conseguimos entender Deus. Pensamos que está en esa forma de terremoto, en ese asunto. Pensamos que Deus está em assuntos grandes como o terremoto ou está no fogo. Pero como Elías, porém como Elias, nos podemos llegar a dar cuenta. Nós podemos dar conta que quizás él no está en esa forma, en esa voz. Ele não esteja nessa forma, nessa voz ou nesse assunto. Es interesante porque fíjense que primero Dios le habló a Elías y él salió de la cueva. É interessante porque primeiro Deus fala com Elias e ele sai da cova.
Pero aquí al final ya de esta parte de la historia vemos que él sale de vuelta, lo que significa que se había entrado, tuvo miedo e ingresó de vuelta a la cueva. E aqui no final da história, fala que ele saiu de novo. Então ele entrou outra vez. Ele teve medo novamente e entrou outra vez na cova para sair novamente. Por eso digo que se parece mucho a nosotros también, explorando a ver dónde podemos encontrar Por al isso digo Señor. que parece muito conosco, porque nós estamos explorando, sem saber quando, Y de a que forma veces encontrar o Senhor. escuchamos algo y también nos atemoriza. E às vezes escutamos algo e ficamos atemorizados. Algunos por temor han escuchado pero no han obedecido Alguns por temor, por ter escutado e não obedecido. y se volvieron a la cueva. E se voltam para a cova. Y algunos pensaron que era el terremoto. E alguns pensam que é no terremoto. Y luego que pasó, E logo que acaba o terremoto, entraron en un terremoto por haber escuchado mal. entrar em um terremoto por haver escutado mal. Esa es la realidad de nuestras vidas. Essa é a realidade de nossas vidas. Pero Elías ya había escuchado a Dios antes. Porém, Elias já havia escutado a Deus outras vezes. Así que ahora, Assim que agora, cuando Dios le volvió a hablar quando Deus voltou a falar com ele, en un suave susurro, em um suave sussurro, apenas perceptible, apenas perceptível, pero él escuchó, ele escutou. este es Dios. Esse é Deus. Y entonces salió otra vez de la cueva. E então saiu da cova. Nosotros hemos sido diseñados Nós fomos feitos para escuchar a Dios de esa manera. para escutar a Deus desta maneira. Y que quede claro, E que fique claro, no siempre lo vas a escuchar nem sempre, não todas as vezes você vai escutá-lo como tú piensas como você pensa que Él quiere hablarte. que ele quer te falar. Ni va a estar en el fuego, Não vai estar no fogo, ni en el terremoto, nem no terremoto, ni en el viento. nem no vento. Y quizás va a ser un leve susurro. Talvez seja um leve sussurro Y quiere hablar contigo. e que ele irá falar contigo. Yo aprendí una palabra, bueno, la aprendí, la descubrí, por decir así, en los Salmos, llamó mi atención, Eu descobri uma palavra nos Salmos que me chamou a atenção, que no tiene una traducción exacta. que não tem uma tradução exata. Selah. Selah es la palabra. Selá é a palavra. Selah. Usted la va a encontrar en los Salmos muchas veces. Selá. Você vai encontrar nos Salmos muitas vezes. Y coinciden los especialistas en que significa deténgase. E os especialistas dizem que essa palavra significa detenha-se, Deténgase, haga un alto y escuche. pare e escute. Yo creo que ese es el desafío del Señor para todos nosotros. Eu entendo que esse é o desafio do Senhor para nós. Deténgase, Pare, deje eso, deixe o que está fazendo. haga un alto Pare y escuche. e escute. Y cuando escuche, E quando escute, recién muévase. aí se mova. Wow, espectacular. Así que el Señor quizás como a Elías también a nosotros nos puede decir, ¿qué estás haciendo, Isabel? E como o Senhor falou com Elias, ele pode falar conosco. O que você está fazendo? ¿Qué haces aquí? O que faz aqui? Y si no habla así, E se não fala assim, es una buena noticia, é uma boa notícia, porque nos está dando la oportunidad porque está nos dando uma oportunidade de salir de la cueva. de sair da cova. Yo escuché una historia muy buena Eu escutei uma história muito boa en un libro que se llama El Susurro, num livro que se chama O Sussurro, de Matt Batterson. de Mark Batterson. Él cuenta una historia de un cantante de ópera. Ele conta a história de um cantor de ópera. Es una historia real. É uma história real. Este cantante de ópera tenía una voz prodigiosa. Esse cantor de ópera tinha uma voz prodigiosa. Podía cantar con un registro altísimo, Podia cantar com um tom altíssimo, casi angelical. quase angelical. Pero un día de esos, él quiso cantar en esa nota tan alta que él lograba alcanzar antes. Porém, um dia ele quis cantar numa nota tão alta que ele já havia conseguido cantar antes. Pero no pudo. Porém, não pôde. Entonces todos se preocuparon. Então todos ficaram preocupados Lo llevaron a los médicos. e levaram ele ao médico, Tiene problemas de garganta. que estava com algum problema na garganta. Al menos eso es lo que ellos pensaban. Era isso que eles pensavam.
Pero el médico le dijo que no tenía nada. Porém, o médico lhe disse: você não tem nada. Así que cambiaron a varios médicos. E foram em vários médicos. Porque él no podía volver a cantar Porque ele não conseguia voltar a cantar. en esa nota tan alta que él siempre cantaba. A nota tão alta que ele sempre alcançava. Y al final llegaron a un médico que se llamaba el doctor Albert Tomatis. E ao final ele chegou a um médico que chamava-se Dr. Albert Tomatis. Es una historia real, la Albert puede buscar Tomatis. en internet. Él era Isso você un pode buscar na internet. otorrinolaringólogo. Ele era um otorrino. Y él descubrió que sí, evidentemente no tenía un problema de garganta. E ele descobriu que ele não tinha um problema de garganta. Él tenía otro problema, Ele tinha um outro problema. un problema de oído. Um problema de ouvido. Así es, un problema de oído. Assim é, um problema de ouvido. Resulta que él cantaba tan alto Resultava que ele cantava tão alto que los decibeles de su voz, que o alcance da sua voz, como él los escuchaba, él se escuchaba a sí mismo, como ele escutava ele mesmo se ensordeció ele mesmo ficou um pouco surdo a causa de su propia voz. por causa da sua própria voz. Y yo no sabía esto, pero resulta E eu não sabia isso, porém o resultado que para poder cantar que para poder cantar tenés que escuchar. tem que escutar. El que no puede escuchar O que não pode escutar no puede cantar. não pode cantar. Y entonces ese era el motivo Então esse foi o motivo que este cantante de ópera que esse cantor de ópera no podía volver a tener esa nota tan alta que não él tenía. podia conseguir alcançar mais essa nota tão alta. Era un problema de oído Era um problema de ouvido. y él solo se había causado ese problema E ele mesmo causou esse problema a ele. de haberse escuchado tanto a sí mismo De ter escutado tanto a si mesmo. en esa nota tan alta de tantos decibeles. Nessa nota tão alta, Él se causó la sordera. ele causou a sua surdez. Y cuando uno no puede escuchar, E quando uma pessoa não pode escutar, no puede cantar. também não pode cantar. Los que son músicos deben saber de esto. Os músicos devem saber disso. Y ahí por eso lo pongo, ¿no? Si lo puedes leer. Sim, vamos ler. O efeito Tomatis. O cantor de ópera ficou surdo com o som de sua própria voz. O muitíssimo seletivo foi causado pela surdez seletiva. Se você não consegue ouvir a nota, você não poderá cantá-la. A voz só consegue reproduzir o que o ouvido consegue ouvir. A mí me impresionó esta historia porque a la vez también está conectada tanto esto de oír y hablar. A mim me encantou essa história porque está conectado o ouvir e o falar. Por lo tanto, nosotros necesitamos oír a Dios Portanto- para hablarlo de Dios. Portanto, nós precisamos ouvir a Deus para poder falarmos de Deus. Y entonces quizás encontré un poco de mi respuesta. Então, talvez eu encontre uma resposta. Con razón los demonios se quedan en mi presencia, E com razão os demônios ficam na minha presença, permanecem na minha presença. porque yo no estoy reproduciendo Porque eu não estou reproduzindo esa nota, a nota, esa voz de Dios a voz de Deus que yo fui diseñada para escuchar. que eu fui criada para escutar. Y yo lo pongo de esta manera y lo puedes leer, esto lo escribí yo como para interpretar un poco. Sim, e eu coloco desta maneira. Se a minha própria voz é muito forte, tornou-me surdo para ouvir Deus. Se eu não ouvir a Deus, não posso tocar a nota mais alta, para a qual eu fui projetado para tocar. Se outras vozes são mais fortes, elas abafarão a voz de Deus. Se eu não ouvir a voz de Deus, então não posso reproduzi-la como ela é. Se eu não ouvir tudo o que ele tem a dizer, eventualmente, não consigo ouvir nada. Esto último es tremendo, Esse último é tremendo, porque el que no oye, porque o que não ouve, hasta lo poco que oye le será quitado. até o pouco que ouve, vai ser tirado. Por eso es que esto es una llamada de atención. Por isso me ha chamado a atenção. Y entonces entendí también Então entendi também lo que el médico me dijo a mí o que o médico disse a mim, a causa de mi problema de sordera. a causa do meu problema de surdez. Usted dice tiene su oído perfecto.
Você tem o seu ouvido perfeito, o médico pero diz. tiene un problema de concentración. Porém, tem um problema de concentração. Estoy tan llena de mis propios pensamientos. Estou tão cheia dos meus próprios pensamentos. De hecho, soy una mujer muy pensadora. Eu sou uma mulher que pensa muito. Todo el tiempo estoy pensando. Todo o tempo estou Me pensando. cuesta apagar mi mente. Me custa desligar a minha mente. Y en ese contexto no voy a poder escuchar a Dios. E nesse contexto eu não consigo escutar a Deus. Recuerde que escuchar no es igual que leer. Recorda que escutar não é igual a ler. Ok, lea su Biblia Ok, leia a sua Bíblia. todos los años, Todo ano. todos los días. Todos os dias. Esa es palabra de Dios. Isso é palavra de No hay Deus. nada que agregar allí. Não há nada que agregar ali. Pero hay una diferencia entre leer solamente Porém, há uma diferença entre ler somente y oír a Dios. e ouvir a Deus. Así que el desafío de esta mañana Assim que o desafio desta manhã es oír a Dios. é escutar a Deus. Dios sigue hablando. Deus segue falando. Dios no tiene problemas. Deus não tem problemas. Habla lo correcto, Deus fala o correto, lo justo, o justo, lo preciso, o que precisamos, en el tiempo justo. no tempo certo. Así que probablemente somos nosotros Então, provavelmente somos nós los que tenemos problema de oído. o que temos problemas de ouvido. Se ouvirmos o que ele nos fala, mudamos. Isaías 30, 21 e 22 diz: E os seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: Este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e as suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: Cuando oímos Já a vai Dios, tarde. cuando oímos a Dios tenemos la capacidad Quando escutamos Deus, temos a capacidade de decirle a todos los ídolos de dizer a todos os que ídolos tenemos en el corazón, que temos no coração, en la mente, na mente, que vienen de generación en que generación. vem de geração em geração. Se acabó tu gobierno en mi vida. Acabou o seu governo na minha Hasta vida. aquí llegó. Até aqui chegou. Nunca más Nunca mais con ese pecado. com esse pecado. Nunca más con esas mentiras. Nunca mais com essas Nunca más con el mentiras. gobierno de esas emociones. Nunca mais governando Nunca essas más emoções. sobre mi vida. Nunca mais sobre a minha Cuando vida. oigo a Dios, Quando eu escuto Deus, eso es lo que sucede. isso é o que sucede. Cuando escuchamos a Dios, somos transformados. Quando escutamos Deus, somos transformados. Leamos. João 15:3 diz: Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Miren esto. Si oímos, Olha para isso. Se ouvirmos, somos limpios. somos limpos. Y sin embargo, hay mucho creyente en la iglesia, E há muitos crentes na igreja, que no son ustedes, lógicamente, que não são nenhum de vocês, logicamente, que 10 años después que 10 anos depois de que Dios ya les dijo que eran limpios de ese pecado, de que Deus já disse, vocês são livres desse pecado, siguen con la culpa y con la condenación. segue com a culpa e a condenação. 30 años después, 30 anos depois, seguimos lamentándonos por el dolor segue lamentando suas dores. y tomamos la identidad de heridos E tomamos a identidade de feridos, cuando Dios dijo que ya somos sanos. quando Deus diz que já somos sarados. Yo me acuerdo muy bien Eu me recordo muito bem. el día en que a través de una canción, O dia em que, através de uma canção, sou curada, soy salva, sou salva, soy libre. sou livre. Esa es la realidad de mi vida. Essa é a realidade da minha vida. El que oye O que escuta es limpio por lo que escucha, é limpo pelo que que es la escuta, palabra de Dios. que é a palavra de Deus. Seguimos. João 16:33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. El siguiente también. João 6:63 diz: Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Así que si nosotros leemos la Biblia y vamos a la iglesia y todo el tiempo estamos con ansiedad y nos falta paz, Assim, se nós lemos a todo Bíblia el tiempo, e vamos à igreja e todo o tempo nos falta paz, seguimos em ansiedade. no digo algunas veces, todo el tiempo, Não estou dizendo alguma vez, estou dizendo todo o tempo. quizás tenemos problemas de oído, Talvez temos problemas de ouvido. porque sus palabras
porque suas palavras son paz, são paz, son espíritu são espírito y son vida. e são vida. Esa es la verdad. Essa é a verdade. Así que el que tiene oídos, oiga. Assim, aquele que tem ouvidos, ouça. Y escuchemos esta historia, es tan impresionante. E vamos escutar essa história tão impressionante. Jesús. Marcos 7, 32 e 33. Algumas pessoas lhes trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. Miren ustedes, oído y habla, otra vez juntos. Siga. Olhem, ouvido e fala juntos. E lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu no dedo e tocou a língua dele. Wow, ¿se imaginan eso? Você pode imaginar isso? Los dedos en el oído, ni siquiera caben ahí. Os dedos no ouvido nem sequer cabem aí. Mostrándonos que el Señor puede hacer lo que quiera Mostrando-nos que o Senhor pode fazer tudo o que y quer cuando quiera. e quando quer. Si su deseo Se é seu desejo, es abrir nuestros oídos. é abrir os nossos ouvidos. Marcos 7, 34, 35 diz: olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Wow, espectacular. Espetacular, né? Efatá, 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 efatá. efatá. Ábranse, Abram-se, ábranse, abra-se, ábranse, abra-se, ábranse. abra-se. Incline su rostro, vamos a orar. Feche os olhos, inclina o rosto e vamos orar. Y ahí empieza a decirle al Señor lo que Él le haya hablado en esta mañana. Comece a dizer ao Senhor aquilo que Ele te ha falado nesta manhã. Y vayamos directo, pidámosle perdón al Señor. E vamos ser diretos. Vamos pedir perdão ao Senhor. No demos muchas vueltas. Não vamos dar muitas voltas. Somos nosotros los que tenemos problemas de oído. Somos nós que temos problemas de ouvido. Así que pídale perdón al Señor y dígale: Señor, perdóname. Assim, peça perdão. Diga: Senhor, me perdoe. Soy yo quien me distraigo. Sou eu que estou distraído. Soy yo la que me desconcentro. Sou eu que não me concentro. Soy yo la que estoy tan llena de mí Sou eu que estou tão cheia de mim que solo escucho mi voz. que só escuto a minha voz. Y mi voz es tan fuerte E a minha voz é tão forte que apaga la tuya. que apaga a sua. Perdóname, Señor. Perdoe-me, Senhor. Hoy me arrepiento. Hoje eu me arrependo. Me arrepiento de mi orgullo, Me arrependo do meu orgulho, de mi necedad, da minha necessidade, de mi autosuficiencia, da minha autossuficiência, de mi soberbia. da minha soberba. Perdóname, Señor. Perdoa-me, Senhor. Estoy tan llena de mí. Estou tão cheia de mim. Y si usted alguna vez pensó que Dios no le estaba hablando, hoy pídale perdón al Señor. Y si Quizás al- hay alguien aquí que incluso estaba enojado o enojada, frustrado con el Señor. E se você pensou alguma vez que o Senhor não lhe falou, e às vezes você está triste, cansado ou contrariado com o Senhor, Quizás muchos aquí con angustia, con ansiedad, talvez muitos aqui Depressão, estejam com pensando em que angústia, Deus se olvidou de ansiedade, ustedes e que não hablava. depressão e pensando que Deus se esqueceu de você e não lhe fala. pídale perdón al Señor, Peça perdão ao Senhor, porque el problema nunca fue Él. porque o problema nunca foi Ele. El problema es de oído. O problema é de ouvido. Señor, hoy te pedimos perdón, te pedimos que nos laves con tu sangre. Senhor, hoje te pedimos perdão, pedimos que nos lave no seu sangue. Señor, hoy entregamos nuestra mente. Hoje nós entregamos a nossa mente. Nos damos cuenta que la mente está tan llena de nosotros. Nos damos conta que nossa mente está tão cheia de nós mesmos. Y por eso sufrimos tanto. E por isso sofremos tanto. Hoy nos damos cuenta que tú nos diseñaste perfectos, Hoje nos damos conta que o Senhor nos criou perfeitos, con una mente capaz de conectarse con el cielo. com uma mente capaz de se conectar com os céus.
y con oídos capaces de escuchar la voz de Dios. e com ouvidos capazes de escutar a sua voz. Por eso es que hoy nos arrepentimos delante de tu presencia. Por isso hoje nos arrependemos diante da sua presença. Yo me inclino delante de tu presencia. Eu me inclino diante da sua presença, Porque esa es la única forma de escucharte a ti, porque essa é a única forma de te escutar, a tus pies. a seus pés. Ahí en su espíritu tome posición y actitud a los pies del Señor. Que você possa tomar posição e atitude aos pés do Senhor. Y si alguien necesita incluso físicamente ponerse a los pies de Jesús, E se alguém arrodillarse, deseja hágalo. dobrar os joelhos diante do Senhor, faça. Dígale, Señor, perdón. E peça, Perdón. Senhor, perdão, Perdón porque mi propia voz ahogó la tuya, Señor. porque a minha própria voz impediu a sua, Senhor. Yo te pido perdón como padre, como esposo, como esposa. Eu te peço perdão como pai, como esposo e como esposa. Yo te pido perdón como líder, como ministro, ministra tuya. Eu te peço perdão como líder, ministro ou ministra sua. Hoy me inclino delante de ti Hoje eu me inclino diante de ti y vengo a pedir misericordia. e venho pedir misericórdia. Hoy reivindico para mí la sangre de Jesús, Peço para mim o sangue de Jesus, la sangre del Cordero. o sangue do Cordeiro. Me lava, Me lava, me limpia, me limpa, me purifica me purifica y me sana. e me deixa curada. Ahora, Agora. gracias Jesús. Graças, Jesus. Gracias Padre Celestial. Te dou graças, Pai Celestial. Gracias Espíritu Santo. Graças, Espírito Santo. Y continúa ahí orando y haga compromiso ahora con el Señor E continue orando. Faça compromisso com o Senhor de recuperarse en esa identidad de recuperar a sua identidade, de oyente perfecto para el Señor. de ouvinte perfeito do Senhor. Y pídale que le abra los oídos espirituales en esta E mañana. peça que Ele abra os seus ouvidos espirituais nessa manhã. Selah. Deténgase, haga un alto y escuche. Pare, se detenha, ponha e se escute. Põe em alto e se escute. Efatá, 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 efatá. efatá. Y en el nombre de Jesús, Em nome de Jesus, yo declaro que se abren tus oídos. eu declaro que se abram os seus ouvidos. Que todo bloqueo que había en tu mente y en tu corazón, en tu historia, Que todo bloqueio que há na sua mente, no seu coração e na sua história, ahora es anulado en el nombre de Jesús por la sangre del Cordero. agora é anulado em nome de Jesus pelo sangue do Cordeiro. Toda confusión o oscuridad que había sobre tu mente Toda a confusão e escuridão que havia sobre a sua mente y que le impedía escuchar a Dios, e que te impedia de escutar a Deus, ahora eso se disipa, agora isso se dissipa, se va, se vai. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus, Toda obra de la carne, toda obra da carne, toda obra de tinieblas, toda obra das todo trevas, espíritu de engaño todo espírito de engano que venía sobre nosotros que vinha sobre nós para impedir que escuchemos a Dios, para impedir que escutássemos a Deus. todo eso se rompe ahora en el nombre de Jesús. Tudo isso se rompe agora em nome de Jesus. Se rompen cadenas, Se rompe as cadeias. se rompen ataduras Se rompe as en ataduras. el nombre de Jesús, No nome de Jesus. por la sangre del Cordero. Pelo sangue de Jesus. Y nos declaramos libres. E nos declaramos livres. Ahí usted declárese libre. Yo soy libre Declárese para libre. escuchar a Dios. Eu sou Yo soy livre para libre para escutar a escuchar a Deus. Dios. Eu sou Yo soy livre libre para para oír la voz de Dios. para Yo ouvir soy a voz de libre Deus. para detenerme y escuchar la voz de Dios. Eu Yo sou soy livre libre para captar al Espíritu Santo. Para Yo captar soy o libre. Espírito Santo, eu sou livre. Dígale al Señor porque usted le cree. Diga ao Declare Senhor, con sus propios declare labios. com a sua Yo boca. soy libre. Eu sou Yo livre. soy libre. En Eu el nombre sou de livre. Jesús soy Em libre. nome de Hoy, Jesus, sou livre. oídos abiertos. Hoje tem os ouvidos abertos. Oídos abiertos. Ouvidos Oídos abertos. abiertos. En el Ouvidos nombre de abertos. Jesús. Em nome de Estamos Jesus. preparados para escuchar al Señor. E estamos preparados para escutar o Senhor. Y ahí pídele al Señor si hay algo en lo cual usted estaba preguntándole algo concreto, algún asunto, algún pendiente. Ahí E tome diga ao tiempo. Senhor,
E pergunte a Ele se você tem algo que você queira perguntar, que você já vem perguntando a Ele. Entregue esa pregunta Entregue ao Senhor a sua pergunta. y crea que pronto, E creia que logo, ahora mismo, agora mesmo, el Señor envía su palabra, o Senhor envia a sua palavra. porque su palabra nos sana, Porque a sua palavra nos cura, nos restaura, nos restaura, nos libera, nos libera, nos levanta la esperanza. nos traz esperança. Su palabra nos recuerda quiénes somos. A sua palavra não se recorda de quem fomos. Nos faz saber quem somos. ¿Y qué tenemos en Cristo Jesús? E o que somos em Cristo Jesus e temos em Cristo Jesus. Y nos recuerda qué es lo que Él espera que hagamos. E também nos recorda aquilo que Cristo espera que nós façamos. Y qué actitud quiere que tengamos. E aquilo que Ele quer que tenhamos. Gracias, Señor. Graças a Deus. Te creemos en esta mañana, Cremos nessa manhã oídos abiertos que temos os ouvidos abertos para escuchar tu voz. para escutar a sua voz. Gracias, Señor. Muito obrigada, Senhor. Gracias, Espíritu Santo. Muito obrigada, Espírito Santo. Gracias, Padre Celestial. Muito obrigado, Pai Celestial. Gracias, Señor. Obrigado, Senhor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz Ajuda-nos a estar atento à sua voz y a identificarla en medio de tantas voces. e a identificá-la em meio a tantas vozes. Ten misericordia de nosotros. Tem misericórdia de nós. Sí, Señor. Sim, Deus. Anhelamos escucharte. Queremos te escutar. Queremos entenderte. Queremos entendê-lo. Queremos obedecerte. Queremos te obedecer. Gracias, Espíritu Santo, Obrigada, Espírito Santo, porque contamos contigo. porque contamos contigo. Gracias, Señor. Graças, Deus. Bendecimos tu nombre. Bendizemos o teu nome, En el nombre de Jesús. no nome de Jesus. Amén Amém y amén. e amém. Dios le bendiga. Deus te abençoe.